que este mundo é mundo, sempre existiu guerras. Guerras de todos os tipos. Guerras por questões religiosas, guerras por questões políticas, guerras por questões ali de divisões territorial. Então sempre houve guerra para todo lado. Entre algumas guerras mais conhecidas, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquele extermínio dos judeus que houve na época, guerra de Israel-Hamas, guerra do Iraque, guerra da União Soviética. Se eu ficar aqui falando das guerras que houve na nossa história, ficaria aqui muito tempo para falar de todas. Tem também, meus irmãos, aquelas guerras bíblicas que a gente conhece. A guerra de Gideão com os 300 soldados que restaram ali do povo de Israel. Mostra que para ir para a guerra não precisa de quantidade, precisa de qualidade. A guerra entre o povo de Israel e os filisteus, essa guerra ali foi uma guerra simbólica ali. Cada povo coloca o seu melhor soldado. Do lado dos filisteus, Golias, e de outro lado, o povo de Israel, Davi. Houve também, meus irmãos, aquela guerra de Josafá, que o povo marchava e louvava e o inimigo se autodestruía, que não precisava de espada. Então há todo tipo de guerra na Bíblia. E aquela guerra famosa também, que uma das mais importantes que houve, foi aquela guerra de Josué para entrar na terra de Canaã. Até a gente, meus irmãos, no nosso dia a dia, quando a gente vai trabalhar, você já ouviu cedo alguém falar assim: vai para a guerra, irmão? Isso também é uma guerra, porque vocês vão enfrentar um sol escaldante ou uma chuva. Isso também é uma guerra, porque se vocês não for para essa guerra, vocês não conseguem colocar o pão dentro de casa. Então essa vida aqui, meus irmãos, ela é feita de guerra. Guerras e mais guerras. Isto é bíblico. E sobre essa guerra que eu quero falar aqui, sobre Josué, antes de o povo entrar na terra de Canaã, o povo saiu do Egito e passou pelas águas e depois foi para o deserto. Olha que interessante. Eles passaram pelo mar de juncos, que a gente conhece como Mar Vermelho, e foi para o deserto, para depois sim vem Canaã. Então aqui também, meus irmãos, a gente passa pelo batismo, pelas águas, e depois a gente tem que passar por um deserto, para depois sim a gente ir para o reino que está preparado. E nada foi diferente com o nosso mestre Yahushua. Só que essa guerra que eu vou falar aqui, irmãos, foi a maior guerra da história. Não foi uma guerra aqui entre homens, não foi uma guerra por disputas políticas. Essa foi a maior batalha da história, porque de um lado estava um adversário muito perigoso que não podia dar bobeira. E o nosso Criador Yahweh, ele não podia mandar um soldado qualquer, ele não poderia mandar um homem qualquer, ele não poderia mandar um anjo, mas sim ele mandou o seu melhor soldado, que chama Yahushua HaMashiach. Aleluia. Ele mandou o seu melhor soldado, porque se Yahushua, ele já vem preparado para vencer. Mas se ele não vence essa batalha, essa guerra, nós não estaríamos aqui. Então vamos acompanhar o que a palavra diz no Evangelho de Lucas, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Então depois do batismo, meus irmãos, Yahushua passa pelo batismo de João. E assim que ele recebe o batismo, ele
ele vai para o deserto. Olha o que a palavra vai dizer. E Yahusha, pleno do Espírito Kadosh, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Rua através do deserto durante 40 dias e tentado pelo adversário. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o adversário: se és o filho de Yahweh, manda que essa pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Yahusha: está escrito, não só de pão vive o homem. O adversário, levando para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Yahusha: está escrito, adorarás a Yahweh, teu Alvim, e só a ele prestarás culto. Aleluia. Aleluia. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Yahweh, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Yahusha lhe respondeu: foi dito, não tentarás a Yahweh teu Criador. Aleluia. Tendo acabado toda a tentação, o adversário o deixou até um tempo oportuno. Engraçado aqui, irmãos, que o adversário conhece o Salmo 91, versículo 11 e 12. Vou falar aqui daqui a pouco. Mas engraçado que Yahusha venceu essa batalha e ele mostrou para a gente aqui, meus irmãos, esses 3 modelos que a gente precisa ter aqui na terra para vencer esse adversário, esse nosso adversário do dia a dia. Esse adversário que trabalha aqui na nossa mente. Então a gente tem que saber vencer ele. E aqui está 3 modelos que Yahusha deixou para a gente. Primeiro, ele esperou Yahusha no deserto a ter fome. Engraçado que ele esperou Yahusha no limite ali, da fome. Se fosse qualquer um de nós aqui, meus irmãos, qualquer um aceitaria. Qualquer um. O mundo imagina que aceitaria. Porque primeiro que a gente não ia aguentar ficar 40 dias sem comer. E ele esperou Yahusha no limite. Mas Yahusha não aceitou. Então, irmãos, Yahusha vai dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Então as pedras, irmãos, nunca peça Yahweh para transformar as pedras em pão. Porque as pedras são necessárias na nossa caminhada. Através dessas pedras a gente vai tropeçar nelas, mas a gente vai levantar. E através dessas pedras é que Yahweh vai ser glorificado. Aleluia. Então nunca mandar transformar a pedra em pão. O segundo modelo, o adversário ele oferece tudo para Yahusha para prostrar diante dele. Há o povo querendo coisas fáceis aqui no mundo. É isso mesmo? Igrejas modernas pregando prosperidade, coisa que o povo quer, coisa muito fácil. A pessoa quer dinheiro fácil. Quem nunca abriu a internet aí, está lá, fulano ganha tantos mil por dia. Você acha que isso é certo, irmãos?
Você acha que tem coisa boa nisso? Tem. A vida ela é feita de degraus. A gente precisa subir degrau por degrau. Nada que o mundo te oferece fácil vem de cima. Se tem alguém oferecendo coisa fácil no mundo, pode saber que o adversário está atrás disso te oferecendo. Porque ele ofereceu para Yahusha tudo. Então ele está aí no mundo oferecendo coisa fácil no nosso dia a dia. Há esse tráfico humano que acontece no mundo por causa disso, por falta de conhecer a palavra. Às vezes a pessoa tem lá uma oferta de emprego. Você vai trabalhar de modelo lá fora, você vai ganhar tanto. E muitas mulheres novas aqui acabam aceitando, nem sabe quem está do outro lado e vai embora. Deixa a família, vai tudo embora. Chega lá, vai ter obrigado a prostituir. Por quê? Está querendo coisa fácil. As pessoas estão buscando dinheiro fácil e não quer trabalhar no duro. Então esse é o segundo modelo, irmãos. Cuidado com o que o mundo te oferece. O terceiro modelo, meus irmãos, o adversário colocou ali Yahusha está ali no pináculo do templo e disse: se és filhos de Yahweh, atirem para baixo. Aí ele vai usar o Salmo 91: atirem de baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, eles tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Yahusha lhe respondeu: foi dito, não tentarás a Yahweh. Então, meus irmãos, olha o perigo de fazer coisas sem propósito. Você acha que se uma pessoa pular do prédio e vai falar assim: eu sigo o Criador, eu conheço a palavra, eu vou pular aqui que ele vai me aguardar eu lá embaixo. Você acha que vai? Responde. Pula na frente do trem para você ver o que vai acontecer. Fica lá com o braço aberto, ele vai proteger, vai mandar aqui, vai ver o que vai acontecer. Vai virar uma pasta. Por quê? Porque não tem propósito nisso. Cuidado com coisas sem propósito. A gente tem que parar e pensar: será que o que a gente está fazendo no nosso dia a dia tem propósito? Uma coisa é a gente sair de Lafayette e vir aqui, às vezes irmão, às vezes na época de chuva está chovendo, a estrada está ruim, cheia de buraco, está chovendo. Uma coisa é você sair e vir aqui por um propósito, que é servir a Ele e trazer a palavra aqui para os irmãos. E isso tem propósito. Pode ter certeza que Ele vai nos guardar no caminho. Não é isso mesmo? Vai pregar o Evangelho para ver no lugar que tem guerra, para ver se Ele não vai te guardar ou se Ele, porque você está fazendo uma coisa com propósito. Agora, se você fizer uma coisa sem propósito, esquece, porque esse Salmo 91 aqui está fora. Vai lá para o carnaval para ver lá e começa a um tiroteio lá para ver se Ele vai guardar você lá. O que você está fazendo lá no meio da bagunça? Não é? Se estivesse guardando, vivendo a palavra, você nem estaria lá. Não é isso mesmo? Então, cuidado com coisas sem propósito. Então, meus irmãos, esse é o modelo que Yahusha nos deixou. Eu quero terminar aqui, meus irmãos. Não sejamos como os animais irracionais. Os animais irracionais, se ele tiver fome, porque o ser humano é a única criatura que tem o poder da mente de aceitar algo ou não. A gente tem esse poder. Se a gente tiver com sono, você consegue controlar um pouco. Se você tiver com fome, você consegue adiar ali: não, eu estou com fome, mas eu não vou comer. Os animais racionais não. Se ele tiver com fome, tiver comida, ele vai comer na hora. Se tiver um cachorro bravo e ele quiser morder alguém, ele vai morder. Tem que correr. Agora a gente não. O ser humano é a única criatura que tem o poder da mente de
controlar algo. Então, meus irmãos, eu quero terminar aqui com uma passagem muito interessante. Isso conta no Evangelho de João, no finalzinho. Porque às vezes a gente está com sono, você começa a controlar sua mente e fala assim: não, eu não vou dormir, eu vou orar. E ali Pedro, com seus discípulos, quando eles ficaram ali durante a noite pescando, eles não pegaram nada. E quem estava ali do outro lado, no mar esperando, ali já com peixes ali, quem que estava do outro lado esperando eles pela manhã? Nosso mestre Yahushua. Então, às vezes a gente passa a noite orando, mas a vitória ela vem pela manhã. Aleluia. E Yahushua está ali esperando pela manhã o que você buscou na oração. Então, irmãos, vamos começar a trabalhar mais com a nossa mente para a gente vencer o adversário, porque nós não somos animais irracionais. A gente tem o poder da mente de vencer. E a Yahushua deixou esse modelo para nós. Quero finalizar aqui, irmãos. Hoje, o nosso Pai Yahuwah, ele nos conhece melhor através do Filho Yahushua. Você sabe por quê? Porque ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele sentiu dor. E hoje, se você orar por ele e falar: Pai, eu estou com fome, ele sabe o que é isso. Pai, eu estou doente, estou com dor. Mas, meu filho, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Então hoje ele nos conhece melhor através de Yahushua. Então não tenha medo, meu irmão. Se você estiver com fome, ou com sede, com sono, cansado, com dores, porque ele sabe disso aí tudo. Ele passou isso aí tudo no deserto. Então, quando você estiver sentindo algo, se pode pedir ele à vontade, irmãos. Ore por ele, ore, porque ele sabe disso tudo.